Eu nunca imaginei que minha vida mudaria dessa forma. Meu nome é Maria. Sempre fui uma mulher muito simples, dessas que passam a vida inteira trabalhando duro e ainda assim mal conseguem pagar as contas no final do mês. Eu vivi por mais de 30 anos com meu marido, João. Tivemos 2 filhos, Carlos, o mais velho, e Ana, a caçula. Durante toda a minha muda, tudo sempre foi por eles. Estudei muito pouco, então sempre trabalhei com serviços gerais. Eu e minha família nunca tivemos luxo. Tudo sempre foi muito contado, limitado. Mas eu sempre tive orgulho da família que formei. Eles eram tudo para mim. Até que um dia, um acidente mudou minha vida para sempre. Alguns anos atrás, eu estava voltando do trabalho. Era tarde da noite e eu estava atravessando a rua perto de casa quando um caminhão passou em alta velocidade. Eu só lembro do barulho, dos freios e depois tudo ficou escuro. Quando acordei, já estava no hospital. Os médicos e enfermeiros perto de mim, com um olhar que eu nunca vou esquecer. Foi ali que eu ouvi a frase mais difícil da minha vida e que mudaria tudo para sempre. Eles me falaram que eu nunca mais voltaria a andar. E foi ali que meu mundo desabou. No começo, minha família estava sempre ao meu lado. Meu marido me visitava todos os dias no hospital. Meus filhos me apoiavam e diziam que tudo ia ficar bem. Mas conforme os meses foram passando, tudo começou a mudar. Eu voltei para casa e já não podia mais trabalhar. Precisava de ajuda para quase tudo. Me tornei dependente deles para tudo. E aos poucos, eu comecei a perceber que aquilo começou a incomodar eles. Uma noite, meu marido chegou em casa irritado. Ele estava cansado, nervoso, e parecia que carregava uma revolta dentro dele. Ele parou na minha frente, olhou para mim, suspirou e disse algo que partiu meu coração. Maria, eu não aguento mais essa vida. Eu não consigo mais. Ele disse que não tinha nascido para cuidar de ninguém, que queria viver uma vida normal, trabalhar e ter alguém que fizesse isso também, e que aquela situação estava acabando com a vida dele. Naquela mesma semana, ele foi embora, sem olhar para trás. Eu não consegui dizer nada. De certa forma, ele estava certo. Só não imaginei que ele fosse fazer isso comigo. Os meus filhos iam me ver todos os dias. Eles se revezavam. Minha filha ficava comigo um dia, e no outro era meu filho. Mas não demorou muito para eu perceber que eles também estavam se cansando da situação. Um dia, Carlos disse: "Mãe, tá ficando difícil para mim. Eu tenho minha vida. Não posso parar tudo por sua causa." Então eles começaram a vir cada vez menos. Às vezes passavam dias sem aparecer e nem ligar. Então eu tive que começar a me virar sozinha. Ainda era muito difícil, principalmente porque minha casa não era adaptada para minha condição física. Mas eu tive que ir aprendendo aos poucos. Um dia, os 2 apareceram. Vieram me visitar, ver como eu estava. Mas eu ouvi algo que nunca vou esquecer. Eles estavam conversando na cozinha e eu estava na sala assistindo TV. Eles acharam que eu não estava ouvindo. Carlos disse:
A gente devia colocar a mãe num abrigo, uma casa para idosos. Lá, pelo menos, alguém vai poder cuidar dela. Naquele momento, eu senti como se tivesse perdido tudo. Mas não falei nada. Só chorei muito a noite toda. Durante aquele período difícil, quase ninguém aparecia mais. Eu só tinha uma pessoa que ainda não tinha desistido de mim. Dona Teresa, minha vizinha, uma senhorinha que morava na casa ao lado. Ela levava comida, me ajudava com as compras e às vezes só sentava comigo para conversar. Foi ela quem me incentivou a procurar um advogado, porque o acidente não tinha sido culpa minha. Foi quando eu procurei um advogado e descobrimos que o caminhão que me atropelou pertencia a uma grande empresa de transporte. E o motorista estava trabalhando mais de 18 horas seguidas. Ele estava exausto e perdeu o controle. O advogado disse que aquilo era negligência da empresa e que eu tinha direito a uma boa indenização. O processo demorou anos. Audiências, documentos, perícias. Durante todo esse tempo, meus filhos quase nunca apareciam para saber como eu estava, se estava precisando de alguma coisa. Meu marido, nunca mais ouvi falar dele. Até que um dia, o advogado chegou com uma notícia. Saiu a sentença no processo. A empresa tinha sido condenada. Eles teriam que pagar uma indenização milionária para mim. Quando ele disse o valor, eu achei que tinha ouvido errado. Eu, Maria, aquela mulher pobre que tinha sido abandonada pela família, tinha acabado de me tornar milionária. Não demorou muito para a notícia se espalhar. E adivinha quem apareceu primeiro na minha porta? Meu filho Carlos, com um sorriso que eu não via há anos, dizendo que estava muito feliz por mim. E aquilo seria uma bênção nas nossas vidas. Depois veio minha filha Ana, dizendo que sentia minha falta, que estava arrependida por ter me deixado naquela situação sozinha. Até meu ex-marido apareceu, dizendo que tinha cometido um erro e que queria recomeçar. Mas sabe de uma coisa? Aquela Maria frágil que implorava por amor, que chorava por se sentir abandonada, não saber como ia se virar sozinha, já não existia mais. Eu olhei para todos eles e disse algo que eles nunca esperavam ouvir. Disse que quando eu precisei, eles me abandonaram e que agora eu não precisava mais da compaixão nem do arrependimento deles. Eles ficavam surpresos porque nunca imaginavam que eu teria coragem de fazer isso. Eu sempre fui muito dependente deles e sempre fiz tudo por eles. Vivi a vida inteira trabalhando duro para garantir que meus filhos tivessem o que comer todos os dias e também uma boa educação. E no momento que eu mais precisei deles, eu me tornei um peso e eles viraram as costas. Sem nenhum arrependimento, fechei a porta e segui minha vida. Hoje eu vivo bem. Tenho conforto, tenho dignidade e, principalmente, tenho paz. E tomei uma decisão muito importante. Quando eu partir deste mundo, nenhum centavo da minha fortuna vai para minha família. Eu deixei tudo no meu testamento para uma instituição que ajuda idosos abandonados. Desse jeito, o dinheiro vai ser usado por quem realmente precisa.
Eu queria muito que nenhuma mãe passasse pelo que eu passei. Então, eu acho que esse dinheiro vai levar um pouco de dignidade para quem precisa. Agora, escreve aqui nos comentários. Se você estivesse no meu lugar, teria perdoado sua família ou faria exatamente o que eu fiz? Eu quero muito ler a opinião de vocês. E se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreve no canal, porque toda semana tem uma nova história que vai tocar o seu coração. E lembre-se, o mundo dá voltas. Hoje você pode estar no fundo do poço, mas amanhã você pode estar vivendo tudo o que pediu a Deus.